Shalom, shalom, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, e para sempre a Ele, somente a Ele, seja toda a glória, a honra, o louvor para sempre. Antes que os montes nascessem, ou que Tu, ó Elohim, criasse a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és o Elohim vivo, bendito é o Teu nome. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estou muito contente de estar aqui novamente gravando esse vídeo, meus amigos, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, e estou aqui para, mais uma vez, compartilhar com você a palavra do Senhor, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração e que eu acredito ser mister podermos compartilhar e trazer aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações, do coração dele para os nossos corações, a fim de crescermos e sermos edificados na sua palavra. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Crônicas, no capítulo 21, no verso 20 apenas, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que diz assim: Era da idade de 30 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos, e foi sem deixar de si saudades algumas. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Amém? E essa narrativa aqui é o último versículo do capítulo 21 de 2 Crônicas, onde narra a história de Jeorão, que foi filho de Josafá. Jeorão, depois que Josafá morre, ele assume o reino. E ali, como Josafá ele tinha entrado em aliança com Acabe, quando Jeorão ele assume o trono, ele anda nos caminhos de Acabe, fazendo com que Jerusalém e o povo de Judá venham a cometer pecados contra o Senhor, onde ele estabelece sacrifício nos altos para os deuses pagãos e faz várias atrocidades, matam seus irmãos e faz várias coisas ímpias e iníquas. É interessante nós vermos esse texto, porque o narrador do livro de 2 Crônicas, ele nem menciona o nome de Jeorão quando ele vai encerrar o versículo 20, conforme nós lemos. Quando ele vai encerrar o ponto da vida, ele nem menciona mais o nome do rei, e faz questão de dizer que ele foi sem deixar de si saudades. E também ele foi sepultado em Judá, mas porém não foi no sepulcro dos reis. E essa palavra, quando eu estava passando por ela, há uns dias atrás, meditando nela, ela veio ao meu coração a respeito disso. Hoje vivemos dias onde as pessoas têm buscado tantas coisas, vivemos dias corridos, todo mundo sempre muito correndo, em ritmo frenético, tudo é para ontem. Mas uma coisa que paira no ar: quando nós deixarmos essa vida, será que deixaremos saudades? Então isso vem de encontro com as nossas vidas, porque de tudo que buscamos na nossa vida, de tudo que projetamos, e isto é bom, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Nunca podemos deixar de ter a prioridade nas coisas do Senhor. Então, em tudo que projetamos na nossa vida, quem somos nós no Senhor? Qual é o legado da nossa vida diante de Deus e diante daqueles que estão à nossa volta? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Mas por que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus? Enoque ele viveu de maneira tal na sua época, que ele se concentrou tanto no Senhor, buscou tanto o Senhor, que o Senhor o tomara para si. E Enoque não foi encontrado mais, porque andou com Deus. E a Bíblia deu testemunho que Enoque andou com Deus. A Bíblia fala de Abraão, um homem da Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus, aonde Deus o chama para sair de um mundo de idolatria e andar com Deus verdadeiro. Abraão foi chamado por Deus de seu amigo. Abraão foi amigo de Deus. Vemos também Moisés, que foi o escolhido, cresceu nas riquezas do Egito, dentro do palácio de Faraó. Mas na idade certa ele entendeu o seu chamado, primeiro fez as coisas com suas próprias mãos, depois foi para o deserto aprender com Deus. Aí Deus lhe chamou para ser um instrumento para libertar o povo do Egito. Mas a Bíblia deixa como registro de que Moisés foi um profeta ímpar, onde Deus falou com ele face a face, como um amigo conversa com o outro. Os profetas, em geral, têm a revelação de Deus por sonho ou por visões. Mas com Moisés, Deus falava com voz audível. E a Bíblia deixa testemunho, um memorial a respeito de Moisés. Podemos falar também de Davi. A Bíblia o chama de homem segundo o coração de Deus. Davi pecou? Pecou. E quem não pecou? Quem pode se levantar e falar de Davi?
e poder se colocar na posição de, eu não sou igual a Davi. Mas a Bíblia deu testemunho de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Podemos dizer também do profeta Eliseu, aonde a sunamita reconhece quando vê e fala, eis ali um homem de Deus. Então havia um testemunho na vida desses homens, de que eles eram homens que andaram com Deus, que se tornaram amigos de Deus, que tiveram intimidade com Deus, falaram face a face com Deus, eram homens segundo o coração de Deus, homens que eram aclamados pelas pessoas, eis um homem de Deus. E eu e você, quem somos nós? Essa é a palavra que vem ao nosso coração. Como o rei Jeorão, que foi embora, deixou essa vida, sem deixar saudade, sem memória. As pessoas nem mencionaram o seu nome quando ele morreu. Qual é o legado que nós deixaremos na nossa geração? Essa é a pergunta que paira para nós no dia de hoje. Qual o legado que vamos deixar? Como já disse muitas vezes aqui nos nossos vídeos, vivemos hoje dias de uma geração hedonista, onde a busca do prazer. As pessoas querem todas as coisas que lhe proporcionam prazer, querem conforto e querem tudo do melhor, e tudo para saciar o seu anseio e o seu desejo. As crianças já nascem sendo saciadas de uma atmosfera onde todos os seus desejos são saciados. Uma geração que não sabe conviver com o não. E o que há de ser dessa geração, que quer tanto para si, tem tão pouco para dar de si mesmo? Agora, o meio pelo qual nós deixamos uma marca nessa terra, na nossa geração, é tendo um coração altruísta, termos um coração doador, estarmos dispostos a sair da zona de conforto e darmos de nós para outro. Amar o nosso próximo como a si mesmo, mas não só de palavra, mas com atitudes. Essa palavra que vem de Deus para o nosso coração, que nós possamos ter esse coração altruísta. Para encerrar essa palavra, eu quero abrir aqui em 2 Timóteo 4:7, que diz assim a palavra do Senhor, onde Paulo ele encerra sua carta para Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então aqui Paulo ele chega no final da sua vida e fala: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora está me aguardada a coroa da justiça. Então é isso que nós temos que pensar. Qual é o meu legado? Qual é o seu legado da nossa geração? Estamos vivendo intensamente para Deus e em prol do nosso próximo, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, a ponto de deixarmos saudade? Ou quando partimos daqui, a nossa memória será apagada e simplesmente seremos esquecidos? Hoje é tão interessante, como eu já mencionei aqui, essa geração é uma geração tão assim, dispersa dos valores, que qualquer jovem que nós paramos para conversar com eles e falamos: qual é o seu propósito de vida, qual é o seu projeto de vida? Eles dão de ombro e falam assim: estou só existindo. Eu não consigo compreender esse pensamento. Como pode um ser humano pisar nessa terra, andar nessa terra, viver uma vida da qual Deus o colocou, Deus lhe presenteou com a vida, e ninguém nasce aqui sem propósito? E a pessoa falar assim: não, só estou existindo. Nada tem valor para mim. Para mim basta o momento. Como eu disse, uma geração hedonista que apenas quer viver o prazer do momento. Vive de picos de dopamina em dopamina, viciado em dopamina, viciado no prazer. Mas tem tão pouco para dar de si, quer somente existir. Se morrer amanhã, tanto faz. E eu não me conformo com isso. Não posso me conformar com isso. Porque temos que andar de maneira tal em que deixemos um legado, aonde sejamos lembrados. Pelo menos como a sunamita deu testemunho a respeito de Eliseu: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Uma pessoa que está sempre de mãos estendidas para abençoar quando alguém o recorre. Alguém que está sempre pronto a ajudar quando alguém pede por socorro. Que possamos ser luz no meio de uma geração que caminha na escuridão. Na verdade, estamos vivendo tempos de trevas. E Deus nos chama, eu e você, para sermos luz num tempo onde tem tido muita escuridão à nossa volta. Que você possa ser luz. Que você possa tomar essa palavra, meditar e pensar: que legado eu vou deixar? E poder viver de maneira tal que você viva intensamente para Deus. Possa dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E deixar o legado de alguém que deixou saudade. Amém? Que o Espírito de Deus fale mais aos vossos corações. Shalom, shalom.